O sol começava a surgir no horizonte, tingindo as águas com tons de ouro e cobre. O barco de Jesus e dos discípulos aproximava-se da costa da região dos Gerazenos. O ar trazia uma brisa suave, mas carregada de um silêncio inquietante, como se algo os aguardasse. A noite anterior fora marcada pelo milagre de acalmar a tempestade no mar. Agora, um novo capítulo estava prestes a se abrir diante dos olhos de todos. Aquela não era uma região comum para um mestre judeu visitar. Os Gerazenos faziam parte da Decápolis, território gentio e culturalmente distante de Israel. Ali, porcos eram criados em grandes manadas, algo proibido pela lei de Moisés. A paisagem mostrava colinas áridas e cavernas usadas como sepulturas. O ambiente transmitia uma mistura de estranheza e perigo. Os discípulos observavam atentos, tentando entender por que Jesus escolhera aquele destino. Talvez esperassem encontrar oposição ou apenas curiosidade dos moradores locais. Mas, no íntimo, não podiam imaginar que a cena a seguir marcaria suas vidas para sempre. Jesus, no entanto, caminhava com passos firmes, como quem já conhece o desfecho da história. Havia no seu olhar a certeza de que aquela viagem tinha um propósito específico. Enquanto o barco encostava, o som distante de gritos ecoou entre as colinas. Não eram gritos comuns. Havia neles um tom de dor e raiva misturados. Os discípulos se entreolharam, inseguros sobre o que encontrariam na margem. Jesus não hesitou. Subiu na areia úmida e olhou em direção aos rochedos. Era como se ele estivesse esperando pelo autor daqueles gritos. O ambiente parecia segurar o fôlego. Os pássaros silenciaram e até o vento pareceu parar por um instante. O cheiro de terra misturado a sal e vegetação ressecada impregnava o ar. Cada passo que Jesus dava parecia aproximá-lo de um confronto invisível. O momento do encontro estava prestes a chegar. Dos rochedos surgiu um homem em disparada, correndo como se a vida dependesse disso. Sua aparência era assustadora, roupas rasgadas, corpo coberto de feridas e marcas de correntes. Seus cabelos desgrenhados se moviam ao vento e seus olhos brilhavam com um misto de ódio e desespero. Ele vivia entre sepulcros, afastado de qualquer convivência humana. Era um homem que, aos olhos de todos, estava perdido para sempre. Moradores da região haviam tentado contê-lo diversas vezes. Amarravam-lhe mãos e pés, mas ele rompia correntes com força sobre-humana. Dizem que sua voz ecoava noite e dia, gritando entre os túmulos e colinas. A presença dele era um terror constante para qualquer viajante. Ninguém ousava passar por aquele caminho sem cautela. Na cultura judaica, a situação dele representava impureza extrema. Estava em terra gentia, entre mortos e cercado por rebanhos de porcos. Era o retrato vivo daquilo que a lei considerava imundo. Para muitos, sua libertação era algo impossível de acontecer. Mas Jesus via além da aparência e do caos. O homem não veio para atacar, mas caiu de joelhos diante de Jesus. A atitude parecia contradizer a fúria que seu rosto mostrava. Seu corpo se curvava, mas a voz que se ouviu não era apenas dele. Um som múltiplo e profundo falou pelas suas cordas vocais. Ali começava um diálogo entre o céu e o inferno. A tensão no ar aumentava a cada segundo. Os discípulos observavam sem ousar intervir. O homem tremia, como se lutasse contra algo dentro de si. Jesus permanecia firme, olhando-o com compaixão e autoridade. Era o início de uma batalha invisível. Quando Jesus abriu a boca, sua voz foi firme e clara, cortando o silêncio. "Saia deste homem, espírito impuro", ordenou com autoridade. O possesso, ou melhor, os que estavam nele, reagiram com um grito dilacerante. "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Não me atormentes." Era como se aquele corpo fosse palco de uma disputa feroz. O mais impressionante é que os demônios reconheceram Jesus de imediato. Não houve dúvida sobre quem ele era, nem sobre seu poder. Naquele tempo, muitos homens ainda se perguntavam se ele era o Messias. Mas o mundo espiritual sabia exatamente com quem estava lidando.
Isso mostrava a autoridade de Cristo sobre todas as esferas. Jesus, então, fez uma pergunta que parecia simples: qual é o seu nome? A resposta veio carregada de peso: Legião, porque somos muitos. O termo legião remetia às forças romanas com até 6.000 soldados. Era uma forma de expressar a quantidade e organização dos espíritos. A cena ganhava um contorno ainda mais dramático. O corpo do homem se contorcia, ora caindo, ora tentando se levantar. Os discípulos observavam sem saber o que dizer ou fazer. Tudo acontecia rápido e, ao mesmo tempo, parecia em câmera lenta. O ar estava denso, como se cada respiração fosse mais difícil. Havia algo ali que ia muito além da compreensão humana. Mesmo em meio à confusão, os olhos de Jesus permaneciam calmos. Era como se ele já tivesse vencido antes de começar. Não havia gritos de desespero de sua parte, apenas autoridade. O contraste entre o pânico dos espíritos e a serenidade de Cristo era visível. O clímax da batalha se aproximava. Os espíritos, diante da ordem inevitável de sair, imploraram por algo incomum. Pediram para entrar numa manada de porcos que pastava ali por perto. O pedido pode parecer estranho, mas tinha uma lógica espiritual. O porco era considerado impuro para os judeus, proibido como alimento. Ali, porém, em terra gentia, sua criação era comum e lucrativa. Alguns estudiosos acreditam que eles queriam evitar o abismo. O diabismo era entendido como lugar de prisão espiritual. Ao entrarem nos porcos, manteriam alguma forma de atuação. Outros sugerem que a intenção era provocar prejuízo e revolta contra Jesus. O mal, muitas vezes, busca não só destruir, mas também dividir. A presença de tantos porcos reforça o contexto cultural. Mostrava que a região tinha costumes e economia distantes de Israel. Do ponto de vista econômico, perder aquela manada seria uma tragédia. Do ponto de vista espiritual, era a libertação de um homem escravizado. O contraste entre valores humanos e celestiais estava evidente. É interessante notar como os espíritos não resistiram ao comando. Eles não discutiram se Jesus podia ou não expulsá-los. A única negociação era para decidir o destino após a saída. Isso mostra que, diante do Filho de Deus, não há igualdade de forças. O mal está sempre em posição de submissão diante dele. Essa parte do relato nos ensina algo precioso. Mesmo no auge da batalha espiritual, Cristo está no controle. Nada acontece sem sua permissão ou conhecimento. Até os demônios reconhecem sua autoridade absoluta, e isso deve trazer paz e confiança aos que o seguem. Jesus deu a ordem final e a libertação aconteceu de forma instantânea. Os espíritos deixaram o homem como uma onda se retirando da praia. Um silêncio pesado caiu por alguns segundos, como se o mundo esperasse algo. Então, os porcos começaram a se agitar de forma descontrolada. Era o início de uma cena impressionante e trágica. A manada, estimada em cerca de 2.000 animais, entrou em pânico. O som de grunhidos e passos apressados ecoava pelos rochedos. Eles correram em disparada rumo a um penhasco à beira do mar. O movimento era tão sincronizado que parecia coreografado. Em segundos, todos despencaram nas águas. O mar se encheu de espuma e de ecos ensurdecedores. O cheiro salgado se misturava ao odor dos animais. O impacto foi tão grande que a água subiu como uma onda. A cena causou choque imediato aos que estavam por perto. Era impossível não ficar marcado por aquele momento. O homem liberto estava agora de pé, ofegante, mas em paz. Suas mãos tremiam, não mais pela força do inimigo, mas pela emoção. Seus olhos, antes tomados pelo terror, agora brilhavam com clareza. O peso invisível que carregava havia sido arrancado. E diante dele estava aquele que o libertara. Para quem assistia, havia 2 milagres acontecendo. Um visível, o controle sobre a natureza e sobre os espíritos. E outro invisível, a restauração da dignidade e da vida de um homem. Jesus não apenas removeu o mal,
mas devolveu-lhe identidade. Era o início de uma nova história para ele. Os cuidadores dos porcos correram para a cidade, ofegantes e assustados. Falavam todos ao mesmo tempo, descrevendo gritos, corrida e água. As pessoas deixaram seus afazeres e desceram às pressas para a praia. Queriam saber se o boato era verdade ou apenas exagero comum. Quando chegaram, viram a cena e emudeceram, sem saber reagir. O homem antes possesso estava agora sentado, vestido e calmo. Ele olhava para Jesus como quem finalmente encontra um lar. Seus olhos tinham paz, e suas mãos, antes violentas, estavam serenas. A transformação era tão clara que dispensava explicações longas. A multidão sentiu um misto de alívio, surpresa e inquietação. Os porcos, porém, não estavam mais lá. Apenas a água ondulante. A perda econômica caiu sobre todos como uma sombra pesada. 2.000 animais significavam rendimento, sustento e planejamento. Era dinheiro, era comércio, era futuro comprometido para muitos. A comunidade percebeu que algo grande havia acontecido ali. Em vez de festa, instalou-se um temor difícil de nomear. Não era só medo do inexplicável, mas do que viria depois. Se ele ficou, quantas mudanças ainda aconteceria na região? Se mais demônios fossem expulsos, o que seria do comércio? O coração humano teme o sagrado quando o sagrado confronta. Alguém finalmente falou: melhor que ele vá embora daqui. Outros concordaram com silêncio, apertando os lábios, pensativos. A decisão não foi tomada por voto, mas por pressão difusa. Era o peso do bolso, da cultura e do desconhecido juntos. E assim, pediram a Jesus que partisse daquelas terras. Por que pessoas preferem distância quando a luz se acende forte? Porque a luz revela poeira, rachaduras e hábitos antigos. Quando o poder divino se manifesta, segredos saem da toca. Mudanças batem à porta e pedem escolhas difíceis e firmes. Nem todos querem pagar o preço da transformação verdadeira. A perda dos porcos foi o estopim de uma tensão maior. Não era apenas dinheiro, era identidade e costumes locais. A presença de Jesus desestabilizava seguranças estabelecidas. O santo desmonta o confortável, e isso dói mais que perdas. Assim, o medo travestiu-se de prudência e pediu distância. Há também o espelho invisível do sobrenatural de Deus. Ao ver demônios submetidos, percebemos nossa fragilidade real. O controle humano mostra-se frágil como vidro fino no sol. O coração treme ao notar que existe um reino superior. E a reação comum é fugir em vez de se render. A Escritura, frequentemente, registra medos diante do sagrado. Anjos diziam: não temas, porque a glória assusta primeiro. A proximidade do divino exige rever prioridades e rumos. O santo chama para a vida, mas passa pela porta estreita. Nem todos aceitam a graça quando ela vem com renúncia. Esse episódio revela o custo dos milagres em sociedade. Um homem liberto, uma cidade confrontada, um Messias rejeitado. A matemática do céu e a da terra não batem à primeira vista. O céu celebra a alma salva. A terra chora porcos perdidos. O discipulado aprende a celebrar o que o céu celebra. O homem liberto quis seguir Jesus no barco que partiria. Seu pedido era sincero, fruto de gratidão e desejo novo. Ele queria estar perto de quem o tirou do abismo escuro. Queria aprender mais, servir mais, nunca mais se afastar. Mas Jesus tinha planos diferentes e igualmente amorosos. Vá para casa, conte o que o Senhor lhe fez e teve misericórdia. A ordem soou simples, mas era profunda e estratégica. Em terra gentia, o testemunho pessoal abriria portas largas. O povo confiaria mais em fatos vividos que em discursos. A missão começaria no quintal, antes de alcançar estradas. O homem tornou-se missionário da própria vizinhança imediata. Seu rosto era a prova viva de que o impossível aconteceu. Família, amigos e antigos acusadores ouviriam sua nova voz. Cada cicatriz contaria uma linha da história de salvação.
A cidade teria de lidar com um milagre que respirava. Obedecer significou ficar quando queria partir com Jesus. Nem sempre seguir é ir ao lado. Às vezes, é permanecer. A vontade de Deus pode parecer contrária ao impulso devoto, mas ficar foi tão missional quanto partir com o Mestre. A obediência vale mais que itinerários emocionados. A cena termina com abraço contido e olhos marejados. O barco se afasta, a praia fica e a missão começa. Uma voz nova ressoa entre mercados, ruas e colinas. Eu era outro, e ele me deu vida, paz e veste. O Evangelho toma corpo em passos diários e fiéis. Marcos relata que ele percorreu a Decápolis, testemunhando com zelo. A Decápolis reunia cidades com cultura greco-romana intensa. Ali, argumentos filosóficos conviviam com práticas religiosas diversas. E, no meio delas, surgia um homem com prova irrefutável. Sua vida era um antes e depois, que ninguém contestava. O testemunho pessoal corta atalhos de resistência intelectual. Ele mostra resultado, não apenas teoria e afirmação abstrata. Gente que o temia passa a ouvir por causa da mudança real. A lógica cede lugar à evidência de um coração transformado. É difícil negar o que se pode ver, tocar e lembrar. Essa estratégia antecipa o método de missão contextualizada. Falar a língua do povo inclui narrar dores e curas locais. Evangelho encarnado soa mais alto que retórica distante. Cada rua vira púlpito, cada mesa um altar de histórias. A cidade inteira aprende teologia por meio de biografia. Há ainda o poder da repetição humilde do que Deus fez. Contar e recontar afunda raízes em quem fala e em quem ouve. A memória comunitária vai guardando a obra do Senhor. Crianças crescem ouvindo a boa notícia com nome e rosto. Assim se forma um legado que atravessa gerações. O céu mede resultados por pessoas, não por manadas. Uma alma vale mais que 2.000 animais na balança divina. Não porque Deus despreze a economia, mas porque ama eternos. A conta do reino é redenção multiplicada em testemunhos. E esse homem tornou-se multiplicador de esperança viva. A história da legião termina onde muitas começam, em casa. Jesus devolveu o homem à família, à comunidade e a si mesmo. Libertação não é só tirar trevas, é inserir em pertencimento. O Evangelho cura e também reconstrói vínculos desfeitos. O milagre continua quando a rotina aprende a ser nova. Aprendemos que o mal é organizado, mas não é soberano. Legião soa grande, porém se curva ante o Rei verdadeiro. A autoridade de Jesus não se mede por gritos, mas por paz. Onde ele chega, o caos perde força e o humano retorna. O inimigo sai e a identidade ressuscita com dignidade. Também vemos o preço que a luz cobra às sombras antigas. Cultura, bolso e zona de conforto pedem para ele partir. Mas a verdadeira vida exige abrir mão do que aprisiona. Perdas podem ser portas quando a graça muda a contagem. O reino reensina valores com matemática de eternidade. Fica o chamado, obedecer, mesmo quando não é o sonho. Para uns, partir no barco, para outros, ficar e testemunhar. Ambos os caminhos são missões sob a voz do mesmo Senhor. A pergunta não é onde, mas com quem e por quê. Com ele, cada esquina vira palco de reconciliação. Por fim, acolhemos o exemplo do homem liberto e fiel. Contar o que Deus fez é adoração que caminha de casa em casa. É o sermão do cotidiano, vestido, simples e incontestável. Que a nossa cidade ouça o eco dessa praia e se renda. Porque onde Cristo reina, até o mar aprende a ficar em paz. Se esta palavra falou com você, deixe nos comentários. Eu escolho ficar e testemunhar. Curta o vídeo, inscreva-se e ative o sininho. Compartilhe com alguém que precisa de libertação e esperança. Precisa de oração? Escreva oração, que vamos orar por você.